A partir de metade do século passado, a gente começou cada vez mais a se ver enquanto seres, biológicos. Isso quer dizer que a biologia virou muito um lugar que a gente começou a se procurar para entender nossas crenças, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, o das outras pessoas e também o funcionamento do nosso mundo. Cada vez mais a gente foi se tornando o que a gente pode falar de seres somáticos. Se antes a gente tentava se entender a partir de um certo mundo psicológico, de uma interioridade que a gente não entendia muito bem, um tanto misteriosa, agora cada vez mais a gente tenta se entender enquanto biológico, enquanto corpo. Mas um lugar bem específico do corpo, um lugar bem especial, o nosso cérebro. Cada vez mais a gente se torna um si mesmo neurológico. O sociólogo Niklas Rose traz esse diagnóstico bastante interessante para descrever esse nosso tempo que é invadido por uma série de saberes desse campo das neurociências. Meu nome é André, eu sou psicólogo e eu quero dividir com vocês alguns questionamentos que têm me atravessado. Quando a gente vai falando de neurociência, a primeira impressão é que a gente está falando de uma coisa bastante unificada, como se muitos pensadores diferentes pensassem a mesma coisa. Parece que hoje em dia é só você adicionar ali o prefixo neuro, que qualquer coisa começa a ser científica, começa a ter credibilidade e passa a ser inquestionável. Vão surgindo uma série de saberes, uma série de pensamentos que se dizem científicos, que se dizem inquestionáveis. A partir disso, nós temos uma neuroliderança, um neurocoaching, temos até mesmo neurosuplementos, neurodrinks, tudo numa certa lógica de aprimoramento e de rendimento mais elevado do nosso corpo, das nossas habilidades. É bastante até curioso, a gente vai encontrando muitos textos e muitas linguagens que vão comparando o funcionamento do nosso cérebro com o de um computador. E essa metáfora ela não é tão inocente assim, ela vai trazendo algumas implicações para o que a gente vive. Aliás, vale se perguntar se esses são critérios interessantes para se pensar, velocidade, capacidade de armazenamento, qual que seriam as implicações disso? O que isso vai escondendo é que esse campo de neurociências não é tão homogêneo assim. Onde a gente acha que todo mundo está falando a mesma linguagem, está pensando a mesma coisa, na verdade tem várias perspectivas, tem várias disputas. E é ali no laboratório dos cientistas, onde a gente acha que não tem tanta filosofia, na verdade tem. Tem muita coisa que a filosofia já coloca pra gente, e a partir disso, quando a gente vai fazer um exame de neuroimagem, quando a gente vai olhar uma ressonância, já tem umas posições que às vezes a gente não reflete, que a gente não toma enquanto importante, mas que são fundamentais para o desenvolvimento desse campo. Para falar disso, eu vou recorrer a dois pensadores bastante interessantes, latino-americanos e chilenos. O nome deles é Humberto Maturana e Francisco Varela. Eles não são tão populares nos nossos campos e aqui no Brasil, mas eles são bastante importantes. São dois biólogos que eles trouxeram questões da antropologia, da sociologia, da psicologia e da filosofia para dentro do laboratório, para poder pensar como esse campo das neurociências se configurava. O que eles foram percebendo, e que outros autores também vão dizer, é que existem pelo menos umas 3 grandes correntes dentro desse campo que estão disputando para ver qual delas consegue chegar à compreensão mais adequada e mais rigorosa sobre como é que funciona exatamente essa questão do cérebro. A primeira delas é a abordagem do cognitivismo. O cognitivismo é uma linha que vai pensar que o jeito como a gente conhece o mundo, o jeito como a nossa cognição funciona, está muito ligado a estruturas mais elevadas, que a gente vai chamar aqui de topo, e esse topo simbólico é que vai dizer exatamente como a gente conhece. O que isso quer dizer de um jeito mais acessível? Quer dizer que a arquitetura, o funcionamento neurológico, ele não é tão importante para a gente chegar ao fundo, o modo como a gente conhece as coisas. A outra corrente dominante se chama conexionismo e ela faz justamente o contrário. A abordagem dela é uma abordagem de base para o topo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai entender o modo como a gente compreende as coisas muito a partir do funcionamento celular de base. A gente vai tentar entender o funcionamento neurológico mais celular e do mais simples ir para as esferas mais altas. Quer dizer que a gente vai tentar entender a arquitetura neurológica, a arquitetura do sistema nervoso e achar ali, nesse espaço, a chave para entender a nossa cognição. O problema é que essas duas grandes correntes
elas se baseiam em jeitos de conhecer que foram pensados antes na filosofia, que foram antes pensados em outros lugares, e elas não refletem sobre esses conceitos que elas tomam enquanto verdadeiros. Isso quer dizer que, assim, nas duas, a gente ainda acha que conhecer é criar um espelho da realidade. Como se a gente estivesse falando aí de uma máquina, de uma câmera, que fosse fazer pequenas imagens dentro da nossa cabeça, né? E é nessas pequenas imagens da nossa cabeça que existem pequenos espelhos do mundo real. Isso isola totalmente como o processo da nossa vida, o processo da nossa ação está relacionado com o modo como a gente conhece. Isso separa, isso produz uma cisão entre a cognição e o fazer, entre a cognição e o mundo da vida. E é justamente nisso, né, que Maturana e Varela vão oferecer algo muito interessante para a gente. Se a nossa tradição está sempre muito acostumada a fazer separações, eles vão fazer junções. A gente vai colocar a vida na cognição, a gente vai colocar a cognição na ação, e a gente vai pensar como todo fazer é um conhecer, e todo conhecer é um fazer. Maturana e Varela colocam que para entender o ser vivo enquanto tal, a gente tem que ver o modo como ele se dá. O modo como um ser vivo se dá é bastante interessante, né? Vamos fazer um paralelo aqui, uma comparação. Uma fábrica de carros produz carros, coisas que são diferentes da própria fábrica, né? Uma máquina de xerox vai imprimir xerox, folhas que são diferentes da própria máquina. Mas uma célula viva, um organismo multicelular, ou até nós mesmos, enquanto a gente vive, a gente se autoproduz. Isso eles vão dar o nome de autopoiesia. E possui uma circularidade. A vida, no seu modo de se dar, está sempre se autoproduzindo, está sempre se autofabricando. Conhecer não pode ser pensado nesse processo tão artificial, como se para conhecer alguma coisa a gente tinha que criar um espelho dessa coisa, uma representação desse objeto, né? Como se a nossa cognição funcionasse que nem um computador, né? Ele recebe informação, ele processa e ele ejeta, ele tem um output que é um comportamento, um conhecimento. Não, o conhecimento de um ser vivo, ele se dá justamente nessas interações com o meio dele, né? E é nesse fazer que faz emergir um campo de relações, de experiências e de vivências que a gente consegue compreender exatamente, né, no nosso modo de ser, o que significa conhecer. O conhecimento ele não está numa relação tão estéril, né? Por isso é importante retomar a cognição na vida, a fazer na vida, né? Essas três esferas que na nossa tradição foram tão separadas, né? O conhecer, o fazer e o ser, elas estão extremamente relacionadas e próximas no modo como, no dia a dia, no cotidiano, a gente conhece as coisas. Nós conhecemos as coisas na nossa interação com elas, e nesse fazer que faz emergir um campo. Nesse sentido, vale pensar, será que as neurociências que nem a gente vê no dia a dia estão em qual paradigma, né? Num paradigma de representação, num paradigma que tenta conhecer através de espelhos, ou num paradigma que é mais próximo do nosso próprio jeito de estar no mundo. Obrigado.